nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao canal da nossa comunidade para meditarmos o Evangelho de hoje, nesta sexta-feira. O Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhes eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu-lhe ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há outros que são desde o ventre de suas mães, há outros tornados tais pelas mãos dos homens, e há outros que, a si mesmo, se fizeram, há outros por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, neste evangelho de hoje nós vemos Jesus nos ensinando e falando o verdadeiro sentido do matrimônio, do casamento, né? Aqui é uma passagem bíblica muito polêmica, porque até hoje muitas pessoas ainda não compreendem o verdadeiro sentido de um matrimônio, o verdadeiro sentido de um casamento. E aí os discípulos chegam até Jesus o questionando, né? E Jesus vai e ele ensina aos discípulos, ele explica desde o início, falando que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, que o homem deixaria seu pai e sua mãe se uniria à sua mulher, à sua esposa, né? Então aqui vem falando o verdadeiro sentido do matrimônio, do casamento, porque depois de feito, não se desfaz. E eu falo polêmico porque muitas pessoas ainda não compreendem. Pensam que podem estar casando, separando, e não é assim. Jesus, ele fortemente vem falando nessa palavra, que o homem não pode desfazer aquilo que Deus faz. Porque o matrimônio, o casamento é algo ligado no céu, é algo ligado por Deus. É quando duas pessoas que se amam, se conhecem, se decidem pelo matrimônio, vão diante de Deus e afirmam, né? Diante de Deus, o sacerdote está ali como um testemunho. Mas aquele casal que afirma diante de Deus que quer estar casado com aquela mulher ou com aquele homem, afirmam diante de Deus esse compromisso. E pós feito esse compromisso, não pode ser desfeito. E Jesus, ele é bem claro quando os discípulos vão para interrogá-lo sobre isso. E aí Jesus, ele vem dando continuidade, né? Assim, quando o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, os dois formarão uma só carne. Então já não são um só. Então já não serão cada um do seu lado, serão uma só carne, né? Estão unidos em Cristo Jesus. E aí os discípulos continuam interrogando, questionando Jesus e dizem: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher e rejeitá-la? Jesus responde: pela dureza do seu coração. Então, nesse exato momento, Jesus vem mostrando o quanto nós precisamos estar preparados a tomarmos uma decisão. A nossa igreja católica é uma igreja que trata com muita seriedade, né, o matrimônio.
sempre nas formações matrimoniais antes do casamento, é ensinado, é exortado, é falado que precisam ter verdadeiramente esse sentido. Então, falando aqui sobre o casamento, aquilo que é feito diante de Deus, né? Não no sentido do casamento civil, que é perante os homens, não. É o casamento que é ligado no céu e na terra, que é o casamento na igreja, né? E aí Jesus ele vem dando continuidade. Os seus discípulos disseram: tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. E aí Jesus replica e responde cada um deles: nem todos realmente são chamados ao matrimônio, são chamados ao casamento, né? Então precisamos estar atentos nesses ensinamentos de Jesus. Ele propriamente nos ensina. Então a palavra nos ensina, a palavra é o caminho, a palavra é a verdade. Muitos interpretam de todas as formas ou da forma que querem, mas nós temos aqui o nosso ensinamento. Tudo aquilo que nós precisamos saber está na palavra de Deus, né? Tudo aquilo que nós precisamos estar por dentro, estar atento. Jesus nos ensina com as suas próprias palavras, através da Bíblia, através das suas palavras manifestadas na Bíblia. Então, que nós possamos entender e colocar no nosso coração tudo aquilo que Deus quer falar para a nossa vida hoje, aceitando que Jesus ele veio para nos ensinar, nos exortar e nos salvar. Que Deus te abençoe. Possamos pedir a intercessão de nossa Mãe Maria para que ela venha sempre ao nosso auxílio, intercedendo a Deus por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.